jogo de ontem era fundamental a vitória do Los Angeles Lakers. O Lakers, que diferentemente do que aconteceu no último sábado, veio totalmente diferente em relação ao entendimento do que era necessário para conseguir uma vitória, empatar a série e ganhar ritmo de playoff e ganhar também aquela obstinação de que se você não suar 1 litro certinho, 999 não vai te levar a uma vitória. Ontem, vocês podem analisar muito bem na questão dos coadjuvantes do Minnesota que não conseguiram funcionar minimamente. E até na questão de perímetro, que foi um verdadeiro massacre por parte do Minnesota no sábado, quando eles meteram simplesmente 50% de aproveitamento no perímetro, tentaram 42 bolas e converteram 21 delas, né? E também nos field goals chegaram a 51,2% de aproveitamento. É claro, houveram inúmeros comentários. Mas os caras não vão conseguir fazer isso de novo. Não vão conseguir desde o momento que a gente não permita que eles consigam. Porque se nós fizermos o que fizemos no sábado, que é nada para conter os caras, iria dar ruim. E ainda bem, né, fizemos tudo diferente do que aconteceu e, é claro, né, mantivemos dentro do que era possível um domínio, né, territorial no primeiro quarto, como foi algo parecido com aquele primeiro quarto de sábado, mas diferentemente o de sábado para o de ontem, nós estivemos com uma intensidade defensiva totalmente diferente. E o Lakers abriu logo no primeiro quarto um 34-15, ou seja, meteu 19 pontos no lombo deles, e aí facilitou muito para que, com o restante do decorrer do jogo, as coisas fossem se ajeitando e mesmo tendo ficado aí 5 minutos, quase 6 minutos sem pontuar no quarto período, nós conseguimos manter ali, entre aspas, uma tranquilidade e conseguimos a vitória por 94-85. Durante o jogo, tivemos mais de 20 pontos de vantagem. Mas, em alguns momentos, né, aqueles equívocos em relação à escolha da melhor forma de atacar, e para vocês terem uma ideia, o perímetro das duas equipes, de ambas as equipes, esteve uma tenebrosidade, né? Dessa vez, o Minnesota com apenas 20% de aproveitamento e o Lakers também com 20% de aproveitamento. Só que nós tivemos, como eu falei, uma intensidade defensiva muito maior, né? E ontem, estranhamente, para mim, mas é problema deles, eu quero mais é que se dane, né? Porque ninguém aqui, né, no Lakers da Zoeira está torcendo para o Minnesota, mas Gobert permaneceu mais tempo em quadra ontem do que no jogo de sábado. Mas é claro, né, evidentemente, né, como houve ali uma melhor marcação, uma melhor sistemática de contenção dos arremessos de perímetro pelo lado do Lakers em cima do Minnesota, os caras tiveram que rodar um pouco mais a bola e outra vez, apesar da gente saber que ele vai fazer lá os seus 20 e poucos pontos, vai infiltrar, vai fazer lá uma enterrada mirabolante, igual fez para cima do Jackson Hayes, né, dando uma meio que posterizada, mas independente disso, outra vez o Lakers conseguiu manter Anthony Edwards com apenas, entre aspas, 22 pontos no jogo. Foram 8 acertos de 22 tentativas. Ou seja,
a tal lá da teia, né, que o Edwards jogou para cima ali do Luka, né, em um dado momento do jogo de sábado, quem caiu na teia do Lakers foi ele. Apesar da gente não ver assim uma dobra tão intensa em cima do Edwards, mas independente de não haver uma dobra, aonde eles, assim, intensa, né? Houveram algumas vezes, mas apesar de não haver essa dobra tão intensa, o que aconteceu? Em qual setor ele estava, quem estava ali pegava ele. Não houve nitidamente um cara que assumiu a marcação e ficou caçando ele na quadra o tempo todo. Se era para cima do Reeves, o Reeves pegava ele. Se era para cima do LeBron, o LeBron pegava. Se era para cima do Luka, o Luka pegava. O Hashimura e por aí foi. Ou seja, essa marcação, né, de que aonde ele estava, o cara que estava ali pegava, acabou, digamos, facilitando um pouco mais o fôlego de quem estava marcando do que você pegar um cara e botar o cara para caçar o Edwards a quadra inteira. Pela velocidade, pela explosão que ele tem, é algo meio complicado. É a mesma coisa você pegar o Curry. Como é que você vai buscar o Curry o tempo todo? Você vai botar ali, vamos botar o Vando para pegar o Curry. Claro, o Vando minimamente em algum momento vai pegar, mas o jogo inteiro é muito complicado, porque o Curry tem um deslocamento de trocas naquele time do Golden State que é uma loucura, né? Claro que nem se aproxima, mas não chega nem muito perto do que o Timberwolves faz em relação ao Edwards, né? E é claro, deixamos um pouquinho a mais o Julius Randle mais solto. E aí, com isso, o Randle acabou produzindo bastante, né? E acabou sendo até o cestinha do Minnesota no jogo, né? Mas desde o momento que a gente segurou o Edwards em apenas 25 pontos no jogo, foi importante, né? Mais uma vez que o Edwards não exploda, e ele não consegue explodir, e já é uma questão desde o início da temporada regular, porque nos 4 jogos da temporada regular, o máximo que o Edwards conseguiu fazer de pontos num jogo contra o Lakers foi 28. E ele não conseguiu fazer isso nem no jogo 1 e muito menos no jogo 2, né? E ontem, mais um detalhe, né, que foi de suma importância nessa questão defensiva, né, e na proatividade de todo mundo buscar a marcação e entender que era um jogo de playoffs, né? A gente vai olhar o que fizeram, entre aspas, os coadjuvantes do Minnesota no primeiro jogo e o que eles trouxeram para o Minnesota no segundo jogo, né? Algo totalmente diferente de como as coisas funcionaram. McDaniels terminou o jogo com apenas 8 pontos. O Naz Reid terminou o jogo com apenas 9 pontos e só conseguiu arremessar 3 bolas de 3 e converter somente uma. Nickel Alexander Walker com apenas 4 pontos, ou seja, minimamente os coadjuvantes também não tiveram facilidades, né? Com o Lakers sempre contendo o arremesso de perímetro, e com isso, como o Chris Finch entendeu que o Lakers não viria da mesma forma blasé, largada que foi no primeiro jogo, ele entendeu que não adianta tentar insistir muito ali para o perímetro e deu um pouco mais de tempo para o Gobert. Mas o Gobert, a gente sabe muito bem, ele ali embaixo do garrafão, se a bola cair na mão dele, minimamente ele vai botar uma ou outra bolinha ali dentro. Mas não adianta você imaginar que o Gobert vai fazer algo de muito diferente, né? Então, o Gobert terminou o jogo com apenas 6 pontos na partida, né? E o que também foi de muito bom tom, porque ele é o pivôzão dos caras, né? E o Lakers conseguiu, né, engolir, né? Entre aspas, terminamos o jogo com 41 rebotes contra 34 dos caras. Isso aí foi de suma importância, porque no primeiro jogo foi o contrário. O Timberwolves, ele ganhou na disputa ali de garrafão e teve mais rebotes que o Lakers, 44 contra 38. Ontem, uma atuação mais uniforme do Luka. Apesar
dele ter ficado um pouquinho, olha só, né? Olha, e quem sou eu para falar do Luka, né? Desse jeito. Mas o Luka teve uma atuação um pouco abaixo, ele ficou abaixo, um pouquinho de 50% de aproveitamento nos arremessos e converteu, acabou fazendo 31 pontos. Mas o que chamou a atenção foi a efetividade dos lances livres. Ainda bem, o Lakers ontem estava simplesmente perfeito, 20 de 20. Luka matou 11, Reeves matou 2, LeBron matou 4 e Hashimura matou 3, né? Mas, apesar de tudo isso, né, coisas que são importantes dentro de um jogo difícil, complicado, e que a gente sabe muito bem que não é só tecnicamente, né, ou taticamente que você vai vencer. Você vai conseguir vencer esse jogo simplesmente, né, com luta, com disposição. Sem isso, você não vai conseguir ganhar um jogo de playoff. E ontem, né, além dessa disposição, né, algo que chamou a atenção foi o nosso queridíssimo JJ na beira da quadra. JJ estava irracível, louco de pedra, mas estava ali insano. E um momento importante, principalmente porque os caras eles chegaram a pontuar, né? E parece que a diferença tinha caído ali para 11 pontos, né? O placar estava, se não me engano, 69, 51. O placar chegou a 62 a 51, né? E aí, como os caras fizeram e baixaram a diferença, né, com 2 ou 3 erros de ataque na sequência, o JJ pediu tempo. E quando ele pede tempo, meu Deus do céu, ele estava possuído, mas estava ensandecido com o que o Lakers tinha acabado de fazer. E olhem bem, eu vou ter que diminuir aqui o volume porque tem aí, ó. E olha só o estado do JJ. Ele estava louco, dando esporro em todo mundo. E segundo, né, quem estava lá na quadra e que conseguiu fazer a tal, né, daquela leitura labial, né? Ele falou o seguinte: que porra está acontecendo? Jesus Cristo, o que vocês estão querendo fazer? Vocês estão malucos? E direcionando muita coisa para cima do Hashimura, né? E depois desse pedido de tempo, depois desse esporro literal que ele deu em todos os jogadores, não só no Hashimura, o time defendeu 2 vezes os ataques do Minnesota, isso aí com o Hashimura, né? E o time fez 7-0 e o que tinha caído para 11 voltou para 18, tipo, tranquilidade, né? Tranquilidade. Então, além de tudo que foi feito para a evolução do time, a gente minimamente conseguiu, né, ter dentro ali do lado da quadra um técnico que estava simplesmente, né, focado, pilhado, e isso daí é necessário. E é claro, né, a gente fica naquela preocupação, meu Deus do céu, como é que os caras vão entender essa questão, né? E aí o LeBron foi questionado, né? E aí, LeBron, aquele esporro que o JJ deu, que todo mundo viu. Aí o LeBron falou, olha, abrindo aspas pro nosso velho, sabemos que o JJ vai surtar de vez em quando. Neste momento, precisamos ouvir a mensagem e não como ela é transmitida.